Olá, turma! Chegamos ao final da nossa disciplina e com esta aula de encerramento para poder fazer uma breve revisão dos conteúdos. A nossa disciplina, como todos nós sabemos, teve uma carga horária de 60 horas que foram divididas em 4 grandes unidades. Então, tivemos a oportunidade de estudar a sociologia enquanto uma ciência da sociedade, a ordem econômica da sociedade, o Estado, política e sociedade e a educação como objeto de estudo da sociologia. Na unidade 1, titulada de Sociologia, a ciência da sociedade, podemos estudar e compreender que a sociologia é uma das ciências sociais que tem por objeto de estudo a sociedade humana, a sua estrutura básica, a coesão e a desintegração dos grupos, bem como a transformação social. E o seu objeto de estudo não envolve, pois, as ações individuais, mas sim as interações humanas, ou seja, o homem convivendo com os seus semelhantes. Então, a sociologia ela surgiu como resultado da tentativa de compreender das novas situações sociais geradas pela nascente sociedade capitalista. Então, ela acaba sendo um fruto da dupla revolução que se realizou na Europa entre a Revolução Industrial e a Revolução. Estudamos também os paradigmas sociológicos embasados nas ideias de Augusto Comte, que foi considerado o criador da sociologia. Conhecemos ainda as contribuições de Durkheim, de Weber e Marx nos paradigmas sociológicos e no campo educacional. A educação para Durkheim é considerada como um fato social, uma vez que se impõe coercitivamente aos indivíduos, independentemente da vontade individual. Para Weber, a educação ela contribui para a seleção social e possui finalidades distintas de acordo com o tipo de dominação existente numa determinada sociedade. Já Marx, ele vem trazendo que a educação é vista como um instrumento de dominação e de controle, usado pelas classes dominantes. Na unidade 2, a ordem econômica da sociedade, você teve a oportunidade de perceber que o trabalho ele assumiu diferentes concepções ao longo da sua história. Então, assim, o trabalho evoluiu juntamente com o homem e com as organizações sociais. O processo histórico do trabalho é compreendido pela maneira como os homens produzem seus meios materiais e através dos quais tecem as relações sociais. Durante nossos estudos, podemos observar que existem vários meios de produção que o homem utilizou para poder suprir suas necessidades. Então, esses meios de produção foram o primitivo, o escravista, o asiático, o feudal e o capitalista. O trabalho na sociedade globalizada e os desafios do século XXI também foram abordados, referenciando principalmente a evolução científica e tecnológica que alteraram significativamente as relações de trabalho. E, por último, fez-se uma reflexão sobre a educação e o trabalho do professor na sociedade. Na unidade Estado, Política e Sociedade, você teve a oportunidade de refletir a respeito dos diversos modelos de Estado, surgidos a partir do início da Era Moderna. Constatou também que o absolutismo ele foi o primeiro modelo de Estado moderno que consolidou o poder dos reis e o seu domínio sobre um determinado território. Então, para conquistar a liberdade econômica e poder político, a burguesia edificou o Estado liberal, modelo que permanece vivo até o presente, embora tenha sofrido reformulações. A principal delas resultou no novo modelo denominado Estado de Bem Social, que combina elementos constitutivos do capitalismo e da doutrina socialista. Vale ressaltar que os problemas enfrentados pelo capitalismo em sua trajetória histórica foram abordados à luz de teóricos críticos desse sistema que alertam para os males do capitalismo, enquanto doutrina que supervalorizava o individual em detrimento do social. Também foram analisadas questões concernentes ao Estado atual, como o neoliberalismo e a globalização, ressaltando suas
consequências na sociedade e na educação. Na unidade 4, que é a educação como objeto de estudo da sociologia, a educação passou a ser entendida tanto do ponto de vista individual, referindo-se ao desenvolvimento das aptidões e potencialidade de cada indivíduo, como do ponto de vista social, que é compreendida como uma manifestação da cultura, que depende do contexto histórico e social em que está inserida, em que também tivemos a oportunidade de conhecer que a função social da escola, segundo a Lucchesi, em 1994, identificou 3 tendências filosóficas de interpretação da educação, tal como a tendência redentora, que compreende a educação como uma forma de salvar a sociedade das suas mazelas. Temos a reprodutora, que considera o espaço escolar como um lugar de preparação para a vida em sociedade, e tem um aspecto também de transformadora, quando o educador ou a escola age como uma instância mediadora de modo a entender e viver a sociedade. Como vimos, a educação ela tem uma dimensão ampla. Fora da escola, ela sempre ocupou um papel fundamental na sociedade, porém, é por meio da educação escolar que os processos educacionais se desenvolvem de forma sistematizada para atender determinadas finalidades. Finaliza a disciplina com a frase de Augusto Cury, em que ele diz que o maior educador não é aquele que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Então, é por meio desta frase que eu espero que, ao término deste estudo, você tenha alcançado os objetivos da nossa proposta de trabalho, ampliando seus conhecimentos e percebendo com maior clareza as múltiplas relações que se estabelecem entre os homens nas diferentes formas de organização ao longo da história da humanidade. Porque formar um professor não significa apenas favorecer acúmulo de informações e aquisição de determinadas habilidades. A formação docente, na atualidade, exige que o professor tenha uma compreensão ética e crítica do avanço do conhecimento e da tecnologia para colocá-lo a serviço do desenvolvimento individual e coletivo. Sendo assim, desejo boa sorte a todos e bons estudos.